Boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados e queridos irmãos que fazem parte do programa Impacto da Oração. Estamos aqui nesta noite maravilhosa, noite de bênção, noite de vitória. Já passamos um dia incrível na presença de nosso Deus, com muitas coisas maravilhosas, muitos acontecidos, coisas tremendas, só para que a gente possa glorificar e exaltar o nome do Senhor. E nós estamos aqui para falar desse Deus tão maravilhoso, dos seus feitos, da sua bondade, graça, misericórdia. E espero que estejam todos bem. Você que está aí participando, você que é cadeira cativa desse programa Impacto da Oração, esse canal tão abençoado, a qual Deus separou para que a gente venha falar do seu amor, da sua palavra, da sua bondade, da sua graça e das suas misericórdias. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu queria desde já trazer aqui uma palavra para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, onde a Bíblia diz: ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: nós podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, e nem tocais, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então os vossos olhos serão abertos e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, a uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou o seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, e os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estava nu, e cozeram de folhas de figo e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão, e ele lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Eita Deus! Uma palavra tão forte, né, irmãos? Uma palavra forte demais, uma palavra muito tremenda, a qual a gente para ouvir, para entender. E quando a gente começa a observar as escrituras sagradas, a gente vê assim o cuidado de Deus, o amor do Senhor e a bênção do Senhor para com as nossas vidas. O desejo de Deus é que as pessoas vivam bem. O desejo de Deus é que as pessoas vivem em paz. O desejo de Deus é que as pessoas ouçam a sua palavra, obedeçam e as pratiquem, coloquem tudo em prática, né? E a gente observa dentro das escrituras um casal que o Senhor coloca no jardim para progredir, para ser bênção, para ter ordem, para dar autoridade. O Senhor tinha dado já autoridade a eles, domínio sobre as coisas da terra, porque o domínio o Senhor já havia dado para ele, né? Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, eu queria trazer um tema para essa mensagem: a promessa enganadora. Eu vou repetir de novo: a promessa enganadora. Foi isso que aconteceu dentro do jardim, dentro de um paraíso, dentro de um lugar de paz, dentro de um lugar de harmonia, dentro de um lugar que só tinha paz, prosperidade, riqueza, domínio, graça de Deus, presença de Deus. Estava tudo bem, como diz a história, estava tudo favorável. Estava tudo indo muito bem, obrigado. Até o inimigo cirandar, até o inimigo vir usando aquela serpente, se rastejando, ou seja, porque antes ela não se rastejava, e ela veio sutilmente, porque o diabo ele é assim, ele é sagaz,
ele vem sutilmente com o seu sapatinho de lã, ele vem com as armadilhas, porque ele é cheio de armadilhas, com as suas promessas falsas, as suas promessas enganadoras, porque esse é o que o adversário faz. E o diabo, irmãos, sempre ele vai se revelar, sempre ele vai usar de alguém, de uma estratégia, para querer derrubar, para querer tirar as pessoas da posição, para tirar as pessoas do prumo de Deus, porque Adão, ele tinha domínio sobre as coisas. E estava ali Eva, sua esposa, né, sua mulher que estava ali, aquele casal dentro do jardim, vivendo os seus momentos melhores de vida. E de repente começa a acontecer tudo diferente, porque a serpente ela vem ali sutilmente, ela vem para destruir. E naquele período, irmãos, ali eram os primeiros humanos que estavam ali num estado de inocência e de comunhão perfeita com Deus. Eles viviam num estado de inocência, eles eram muito inocentes, né? Não havia maldade, não havia nada ali que viesse destruir, não tinha inveja, não tinha nada, não tinha alguém que pudesse se levantar, não. E eles viviam num estado de inocência, de comunhão com Deus, viviam na obediência e tudo, até chegar o momento que a serpente ela se revela, ou seja, ela entra sutilmente para tentar destruir. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele não faz outra coisa, né? Então eles passam a estar ali naquele estado de inocência e depois eles entram num estado de desobediência e culpa e traz a mortalidade para eles mesmos, ou seja, foi a primeira morte espiritual que aconteceu. Partiu dali então a morte espiritual. E ou seja, tudo passou a ser banido, as coisas começaram a modificar no momento em que eles pecaram contra Deus, eles foram banidos, eles viram ali o castigo, porque até então eles só sabiam do lado bom, do lado mal eles ainda não tinham participado, porque eles viviam num estado de obediência. Mas quando eles mudam, quando eles reagem, quando eles se posicionam totalmente errado, quando eles entram num caminho errado, eles começam a observar a modificação. A tentação, irmãos, ela vem, ela se levanta, porque ela vai se levantar no teu caminho. Sempre o diabo ele vai fazer com que as pessoas venham comer, venham experimentar daquilo que não é para experimentar, ou seja, ele apresentou ali, a serpente ali apresentou para Eva, mostrando para Eva aquele fruto, que aquele fruto aos olhos de Eva era bonito mesmo, era desejoso, porque o mal começa justamente pela janela dos olhos. No momento que você passa a ver, visualizar, você passa a desejar, cobiçar. A pessoa muitas vezes fica encantado com algo, e enquanto a pessoa não consegue, não sossega. Assim é homens, muitas vezes ele deseja uma mulher e ele fica encantado por aquela mulher, enquanto ele não consegue, ele não sossega, porque a concupiscência da carne, o desejo da carne fala mais alto, a pessoa sonha, fica com um pensamento na mente, na cabeça, no coração. Se for para gastar rios de dinheiro, se for para andar 3.000 quilômetros, a pessoa anda, ou seja, em busca daquela pessoa, naquele desejo, naquela vontade, naquela cegueira da carne, nos desejos pecaminosos. Isso aí acontece muito no dia a dia. Por quê? Por conta da concupiscência da carne, o desejo que partiu, ou seja, pelo olhar, porque tudo entra através do olhar, e o olhar, muitas das vezes, ele vem contaminoso, ele vem para poder distrair, e as coisas elas entram através do olhar. Quem achar que não entra, irmão, entra sim. Tudo através do olhar, do desejo, da vontade que gera dentro do coração, na mente. Quando começa a descer para o coração, aí pior fica. E a serpente astuta, ela vai justamente mostrar e dizer, olha, até então tu entende que isso aqui tu não pode comer, mas eu venho te dizer que tu pode comer sim. Se tu comer desse fruto, tu vai saber entre o bem e o mal, tu vai se tornar um Deus também, tu vai se tornar como ele, ou seja, mostrando, querendo dizer que a Eva seria
uma pessoa como o próprio Deus, deixaria de ser filho para se tornar como Deus, ou seja, começou a levar uma proposta enganadora, uma promessa enganadora, começou a ludibriar. A serpente ali, ela vai fazer um questionamento contra a ordem divina de Deus, ou seja, oferecendo, dizendo que ela ia despertar, ela ia ver, ela ia ter o desejo, ou seja, e ela ali vai e come aquele fruto, ou seja, ela passa ali fazer uma ruptura naquele momento ali, naquele instante ali, e os seus olhos passam a abrir. Aquilo que ela não visualizava, ela vai passar a visualizar, e ela vai justamente ainda oferecer ainda o próprio marido, Adão, e ela vai oferecer. E o diabo, irmãos, ele não vai preparar o prato, ele já vai, na verdade, ele já vai induzir a pessoa, né? Ele já vai ali esquematizar ali aquela situação, para que aquela pessoa venha entrar naquele desejo da carne, na vontade da carne. Ou seja, o diabo, ele não lê teus pensamentos, mas ele lê também teu comportamento. Isso aí ele lê, ele sabe como é que está o teu comportamento, como tu está se comportando, se tu vai ou se tu fica, se tu tá naquela situação. Ele sabe, o adversário sabe se ele não vai ler teus pensamentos. E através da tua vontade, dos teus desejos, daquilo que te deixa inquieto, com desejo, ou seja, aí é onde muitas vezes vem a destruição da vida do homem. Quantas vezes o homem ele passa a ser destruído pelos seus próprios desejos? É como uma pessoa que fuma cigarro. O diabo não vai colocar cigarro na boca da pessoa, não. A pessoa que coloca o cigarro na sua própria boca, ele pode até colocar o desejo, o cheiro, o mau cheiro ali do cigarro e tudo, mas o cigarro, quem coloca na boca é a própria pessoa. Assim também é o pecado. O pecado já exaspota. Agora a pessoa é que vai para cima. É quando você começa a deixar brechas. E muitas das vezes as brechas que o adversário ele entra mesmo. O inimigo ele é sagaz. A pessoa deixa aquela brecha, deixa um telefone, ou deixa falar alguma coisa, e o inimigo ele vai se infiltrando, ele vai entrando ali, e verdadeiramente ele vem para destruir. E destrói mesmo, irmãos. Se você der legalidade, ele vem. Mas muitas das vezes a pessoa, depois que peca, a pessoa ela não assume a sua culpa e nem assume o seu erro daquilo que você faz. No jardim, irmão, ali tinham 3 ali que nenhum queria assumir sua culpa. Cada um começou a se esquivar diante de Deus, mostrando a questão que a culpa estava em fulano, em ciclano e beltrano. Ou seja, Adão ele vai apresentar ali a sua forma de pensar. Por que não assumiu o seu erro? Eva, por que não assumiu ali o seu erro? Né? A serpente também. Mas o Senhor pega os 3 ali e vai punir os 3. Tanto os 3 ali foram punidos. Por quê? Porque era necessário ser punido naquele momento ali. E muitas das vezes a pessoa faz as coisas e não quer assumir os seus erros. Fez, pague seu preço. Errou, fala, eu fiz, declarei, pronto, acabou-se. O erro foi meu, quem vai pagar o preço sou eu. Eu fiz de consciência, eu fiz porque eu quis. A coisa melhor que tem a pessoa é levantar a cabeça e dizer, fui, assumo, pronto, eu fiz, pronto, acabou-se. Não está mentindo ou dizendo que não fez. Fez, assuma o seu erro. E aqui, irmãos, fica muito mais bonito quando a pessoa assume os seus erros, a sua culpa, viu? A culpa, quando você apresenta diante de Deus o seu pecado, você diz, Deus, eu fiz isso. Deus, ele castigou a mulher duramente, com dores de parto. Deus castigou também Adão, irmão, com duro esforço, que ele teve que ter esforço sobre a terra também. Como Deus também castigou também a serpente, para ela passou ali a se rastejar no seu próprio ventre, como diz a palavra de Deus. E até a terra também, ela sofreu as consequências também, produzindo os seus espinhos e os seus abrolhos. Tudo por conta do pecado, da desobediência. Tudo tem um processo. Há um processo na minha e na sua vida. E muitas das vezes nós estamos pagando um preço pelas nossas irresponsabilidades. Mas hoje o que eu quero te chamar a atenção é que nós possamos verdadeiramente arcar com as nossas responsabilidades. Fez, assuma, errou,
declara para Deus, pede perdão a Deus, que Ele é poderoso para perdoar teus pecados. No nome de Jesus Cristo, não adianta querer passar a mão por cima, não adianta querer verdadeiramente colocar a culpa para outra, jogando a culpa, a responsabilidade para outras pessoas, de dizer, Senhor, mas quem me deu a mulher foi o Senhor, Senhor, foi por isso, negado, fez, assumo, comi, pronto, comi o fruto, desobedeci a palavra, fui desobediente, fui desobstinado, não era para mim ter feito isso, mas fiz na consciência, ninguém não me enganou, foi eu que fui atrás. Então assume o teu erro, crie responsabilidade perante o Senhor, perante os céus, e mude os seus pensamentos, e aí Deus começa a modificar. Agora tem gente que vê o pecado, parte para cima, vai para cima mesmo, não está nem aí, e depois vem só as consequências e a cobrança de Deus, porque o Senhor, Ele cobra, viu, irmãos? E dura é a cobrança que vem da parte de Deus, muitas das vezes para as nossas vidas. Então hoje a palavra é de despertamento. Cuidado com as promessas enganadoras. Aqui a gente observa, irmãos, que a promessa enganadora foi através de quem? Da serpente, querendo mostrar o lado aonde eles poderiam se tornar um próprio Deus, ou seja, mostrando que eles poderiam fazer. Irmão, como disse o apóstolo Paulo, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas em compensação, nada daquilo dali me convém mais fazer aquilo dali, porque eu conheço a palavra, porque eu tenho que ter minha vida perante o Senhor normal, andar na presença de Deus, para que o Senhor possa me abençoar. E assim Deus vai abençoando. O Senhor é o Deus que nos dá força, nos fortalece. O Senhor possa nos dar livramento todos os dias. Todos os dias a tentação bate na nossa porta. Isso aqui é fato. Agora cabe a gente todo dia tentar reagir e se esquivar de certas situações, pedindo a Deus o livramento, as misericórdias, a bondade de Deus, e o Senhor vai nos guardando, nos livrando das tentações, nos livrando do mal, nos livrando, vigiando. Glória a Deus. E hoje eu até peguei um Uber com um rapaz, ele vinha conversando comigo, e eu achei tão bonita a forma daquele homem falar. Ele dizendo que já estava com 33 anos já casado. Ele disse, olha, eu vou te confessar uma coisa. Eu digo, pode falar. Que quando eu falo com as pessoas, eu já vou falando de Jesus. Ele disse assim, e eu vou lhe falar aqui algo. Eu digo, fale. Você acredita que cada passageiro que entra no carro, eu olho rapidamente, principalmente para a mulher, eu procuro nem olhar. Eu desvio meu olhar, passo o tempo todinho dirigindo, olhando para frente, não olho nem para trás, justamente para não deixar brecha. Eu digo, parabéns. Se todos os homens fossem assim, irmão, seria bom demais. Não haveria traição, não haveria engano. Os casamentos seriam restaurados. Eu digo, muito bem, valorize seu casamento, sua esposa, sua filha. Valorize o tempo que o Senhor permitiu aí de vocês possam passar até o resto da vida em paz e bem casados perante a Deus. Olha que coisa linda, um homem abrir a boca e dizer um negócio desse, irmãos. Ele está perto da esposa? Tá, não. Mas ali, glória a Deus, que ele entende. Ele entende, né? Hoje eu tenho conversado com muitas mulheres que são católicas. Hoje eu vejo as mulheres católicas com temor de Deus. Como há pouco tempo chegou uma abençoada aqui, uma mulher tão simpática, veio aqui no meu lar agora, conversando comigo, uma maravilha, ela dizendo que está se guardando já durante tanto tempo, já acho que 7 anos, que ela vem se guardando depois que se separou-se. Ou seja, que coisa linda. Quantas pessoas estão no propósito, se guardando, se purificando. Isso é muito lindo. É uma vitória muito grande. Já encontrei algumas pessoas assim. E saber que as pessoas hoje estão carregando o temor de Deus no coração.